Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos agora em mais uma live de jurídico e hoje nós vamos tratar da IN 65, né? Como todos sabem, essa IN está há pouco tempo, foi lançada no dia 31/7 e é uma instrução normativa que estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do sistema de pessoal civil da administração federal. Ou seja, é a IN do teletrabalho. Eu sou a Sibila, sou coordenadora jurídica da SURGS e também sou técnica administrativa na FACED. Hoje aqui com a gente está o nosso coordenador geral da SURGS e técnico administrativo da Fabico, e também formado em Direito na URGS e especialista em Administração Pública pela Administração, Rafael Berbigier. Boa noite, Rafael, tudo bem? E também está com a gente aqui o Jefferson Alves, né, que é o advogado do escritório Tarso Genro e Rogério Viola Coelho, Advocacia dos Direitos Fundamentais, especialista em relação do trabalho pela Faculdade de Economia da URGS, pós-graduando em Ciência Política pela Faculdade SASP, e também ele é coautor de Degradação do Resgate do Direito do Trabalho e também publicou já vários artigos no Espaço Vital e Democracia e Mundo do Trabalho. Boa noite, Jefferson. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos. Então, hoje, a gente está aqui para discutir essa IN que está tão falada, né, nos nossos setores, com os nossos colegas, agora todos em teletrabalho, e a gente vai abordar todos os artigos, parágrafos, né, de uma forma mais dinâmica, e a gente pede que os colegas, né, nos enviem perguntas, tá? Para que possamos, ao longo da live, responder. Então, hoje, né? A gente está aqui para discutir essa IN que está tão falada, né? Aí, gente, deu um probleminha aqui. Então, pessoal, a gente agora vai começar com a explanação do Rafael sobre a IN 65, IN 65, e o Rafael vai contar para nós um pouco, né, sobre, ele já divulgou no site da SURGS um dossiê bem completo, né, apontando os pontos de diferença entre a IN 01, né, e a IN 65, e agora ele vai contar para nós apontar algumas coisas em relação a isso, e depois o Jefferson também vai fazer a mesma coisa. É contigo, Rafael. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Sibila. Obrigado, Jefferson, por estarmos juntos nessa mais uma live aqui da SURGS. Primeiramente, queria colocar uma questão que é triste, mas é fundamental que a gente mencione aqui, no início da intervenção. Nos solidarizar com mais de 97 mil famílias que perderam parentes, entes queridos, pela Covid-19. Então, nesse sentido, é extremamente necessário que nós permaneçamos em casa, se pudermos, que permaneçamos em isolamento social, para salvar as vidas, né, tanto dos nossos amigos, parentes, mas como de toda a sociedade. Então, a gente mantém esse apelo, a SURGS mantém esse apelo a todos, vamos salvaguardar as vidas, mantendo o isolamento social horizontal. Em tempo de pandemia, então, pessoal, nós estamos diante de um trabalho remoto excepcional. Essa é a primeira questão que eu gostaria de ressaltar. Nós não estamos diante de um teletrabalho. A conjuntura de pandemia da Covid-19 nos forçou, então, a termos essa atividade remota na proporção das nossas possibilidades, que é o trabalho remoto emergencial. Então, diante de um momento de fragilidade, a gente está executando as nossas tarefas remotamente, mas num período excepcional. Esse trabalho que a gente está fazendo em casa não é, e essa é a primeira questão que eu gostaria de frisar, não é teletrabalho. Então, vamos fazer uma analogia aqui. O ERE, por exemplo, que foi aprovado recentemente no CEP.
O ERE é o ensino remoto emergencial. Ele não é ensino à distância, ele não é EAD, ele não tem um projeto pedagógico, um plano prévio, ele é um ensino remoto diante dessa excepcionalidade. Então, o trabalho remoto que nós estamos executando também é um trabalho excepcional, distinto do teletrabalho, assim como o ERE é distinto do EAD. Então, é a primeira questão que a gente tem que deixar bem enfatizado. Aí vamos entrar, então, no caráter da IN 65. Em 2018, já havia sido publicada uma instrução normativa 01. Agora veio a IN 65, que, de modo geral, e eu vou entrar aqui em questões em artigos por artigos, mas eu queria ressaltar uma caracterização inicial da IN 65. Ela, se a gente lê ela toda, é uma IN estilo Bolsonaro. Infelizmente, uma IN estilo Bolsonaro, hierarquizada, verticalizada, que aborda a questão da gestão por resultados e não de gestão de pessoas com as pessoas. Então, há vários problemas aí na Instrução Normativa 65 que institui, então, um programa de gestão. E dentro do programa de gestão, o teletrabalho. Então, vamos entrar agora aqui, efetivamente, na Instrução Normativa 65. Então, ela busca implementar. Ela foi publicada no dia 31 de julho e tem vigência a partir de 1º de setembro. Ela busca, então, implementar o programa de gestão que abarca aí o teletrabalho, que tem a abrangência, o executivo, a administração pública federal, o executivo, né? Como participantes do programa de gestão, amplia em relação à IN 01, possibilita participantes servidores públicos em cargo efetivo, servidores públicos em cargo em comissão, empregados públicos, ou seja, regidos pela CLT, regidos pela Lei 8.745 de 93, e ela abarca, então, 2 tipos de teletrabalho. O teletrabalho por execução integral e o teletrabalho por execução parcial. Lembrando que na IN 01 havia 3 modalidades: semipresencial, por tarefa e o teletrabalho. Então, as 2 modalidades apresentadas de regime de execução integral e a regime de execução parcial agora. O que é de regime de execução integral? Ela contempla toda a jornada de trabalho do servidor. Então, 40 horas em teletrabalho, com dispensa de controle de frequência. O regime de execução parcial, por sua vez, abarca questões com cronograma específico. Tem como pré-requisito um cronograma específico para atividades, então, em teletrabalho, em parte dos dias. E aí tem uma distinção, que até provavelmente vem a pergunta aí, já tem colegas também que mandaram WhatsApp nesse tipo. Ah, Rafael, mas está previsto, por exemplo, eu poder fazer 6 horas presenciais e 2 em teletrabalho? Não. Está previsto agora, diferente do que estava na IN 01, que abordava o semipresencial, possibilitando questão um turno fazer presencial e um turno em teletrabalho. A IN 65, ela aborda a execução parcial, né, o regime de execução parcial, a partir de dias, com um cronograma específico, e a dispensa do controle de frequência se dá somente nos dias em que tiver de trabalho em teletrabalho. Quando tiver em trabalho presencial, não há dispensa, então, de controle de frequência, distintamente também da 01, de 2018. Mas as atividades que são abrangidas, podem ser abrangidas aí pelo teletrabalho com base na IN 65, atividades que permitam mensurar a produtividade e os resultados, que tenham maior esforço, necessidade de maior esforço, e é assim que está expresso, então, estou colocando IPS líderes aqui, que está expresso na Instrução Normativa, que tem uma demanda de maior esforço individual e menor interação. Ou ainda que tenha um elevado grau de concentração, ou baixa ou médio grau de concentração
mas que tem uma previsibilidade, ou padronização de entregas. Mas não podem estar abrangidas, segundo a IN, as que necessitam da presença física, né, no trabalho, e as que venham a reduzir a capacidade de atendimento ao público. Aí é uma questão muito ampla, né? Reduzir a capacidade de atendimento ao público não está especificado quais seriam os vieses a respeito dessa questão. Os objetivos elencados na IN: caça de talentos, novos talentos, maior produtividade, redução de recursos, motivação e comprometimento dos participantes, cultura voltada aos resultados. A gente já vê aí, já nos objetivos, sérios problemas, né? Sérios problemas quando se coloca o objetivo, entre os objetivos principais, redução de custos, maior produtividade, cultura voltadas aos resultados e não voltadas às pessoas, ao atendimento ao público, né? Então, já tem uma linha aí, né? Uma linha alinhada com, então, ao governo, ideológica alinhada com o governo Bolsonaro. As fases de implementação da instrução normativa, do programa de gestão previsto na instrução normativa 65. Passa primeiro por autorização, ato autorizativo do ministro de Estado. Então, não é... Também já chegaram algumas perguntas pelo WhatsApp para mim anteriormente. Então, a partir do dia 7 já está todo mundo em teletrabalho. Não. Primeiro, que nós estamos num trabalho remoto excepcional diante da pandemia, que é distinto do teletrabalho. Segundo, que tem vários pré-requisitos ali na instrução normativa. Um deles é que, primeira questão, é ter um ato autorizativo do ministro de Estado. Então, no nosso caso aqui das universidades, Instituto Federal, tem que ter um ato autorizativo de programa de gestão pelo MEC. Após, a partir daí, então, tem a elaboração de procedimentos gerais por parte dos órgãos. E aí vai se dar por assinatura do dirigente máximo, no caso aqui da URGS, UFSC, FRS, dos reitores. Depois, tem a fase do acompanhamento de execução do programa de gestão. Além disso, o que aborda mais? Vou tentar ser mais rápido aqui, porque o meu tempo que a gente tinha combinado está quase estourando. A seleção. Está previsto também a seleção para participação. E, pasmem, quem que seleciona? O diretor da unidade. Então, uma seleção nada democrática, né? E esse é um dos problemas, mais um dos problemas que a gente identifica na IN 65. A não observância do artigo 206 da Constituição Federal, que fala em gestão democrática. A IN está totalmente colocada num viés hierarquizado, verticalizado, em que, então, os procedimentos gerais devem ser assinados pela reitoria, no caso daqui das IFES. Depois, a seleção ela é feita pelo diretor da unidade. E depois, ainda, tem os deveres dos participantes. E, pasmem, mais uma vez, dentre os deveres dos participantes está todo o ônus com infraestrutura, e está explícito ali ainda, de acesso à internet, todos os materiais tecnológicos necessários para a execução do teletrabalho ficam a cargo dos participantes, então, portanto, servidores públicos, ou empregados públicos, ou contratados temporários. Um problema gravíssimo, né? Porque isso implicaria colocar que, então, além de a gente usar a nossa força de trabalho para executar as tarefas, ainda a gente tem que pagar para trabalhar, porque tem que ter a infraestrutura por nossa conta, internet por nossa conta, luz está lá também, energia elétrica por nossa conta, e todos os demais materiais necessários para a execução do trabalho. Então, um artigo extremamente retrógrado e que coloca a conta aí do teletrabalho nas costas dos trabalhadores. Para além disso, também está previsto na IN que a chefia imediata pode estipular metas, para além das acordadas anteriormente, estipular novas metas
a despeito da concordância do participante. Mais um artigo previsto na IN que coloca o viés hierarquizado, verticalizado de como foi redigida aí essa instrução normativa. Também é abordado o desligamento, a possibilidade de desligamento por conveniência, por iniciativa de diretor da unidade. Então, o diretor da unidade, por conveniência, resolve desligar determinados participantes. Isso está previsto na IN 65. Possibilidade de suspensão do programa de gestão por iniciativa do ministro do Estado, também por conveniência. Então, há várias questões aí que nós, ao lermos a IN 65, a gente tem que ficar muito atento. O que pode parecer bom, na verdade, está recheado de pegadinhas, infelizmente, de pegadinhas que colocam o ônus, então, do teletrabalho ao trabalhador, que alteram as relações de trabalho, né, e limitam, tem mais outras questões, mas aqui limitam a percepção, por exemplo, de adicionais ocupacionais, periculosidade, insalubridade, raio-x, vale transporte, adicional noturno, salvo o adicional noturno quando tiver prévio acordo com prévia autorização da chefia, suspensão, vedação de banco de horas, né? Então, há vários direitos dos trabalhadores que estão sendo cerceados por normativas aí expressas, artigos expressos na Instrução Normativa 65. E, além disso, também, para concluir a minha fala inicial aqui, está previsto a avaliação por parte da chefia imediata, e uma avaliação totalmente contrária ao que prevê, por exemplo, o PCCETAI, nosso plano de carreira, Lei 11.091, que coloca que a avaliação ela deve ser educativa, coletiva, né, através de seguir o princípio da gestão democrática, e a IN 65 vai na contramão. Coloca que a avaliação do teletrabalho deve se dar em até 40 dias, por iniciativa, pela chefia imediata, com nota de 0 a 10. Então, totalmente subjetiva a avaliação, contrariando em uma das partes, porque tem outras partes que contraria também o PCCETAI, a avaliação de desempenho que está estipulado no nosso plano de carreira, que também estipula a necessidade de critérios objetivos. Então, de modo geral, a instrução normativa ela não traz, infelizmente, relações de trabalho seguras, não se preocupa com a saúde do trabalhador, coloca a infraestrutura, a internet, todos os meios necessários para a execução do trabalho, quem deve arcar nas costas dos trabalhadores, né, que então vão ser selecionados por direção de unidade. Para além disso, então, um viés totalmente hierarquizado, verticalizado, contrário a uma gestão de pessoas que deve ser uma gestão de pessoas com e para as pessoas, uma gestão que deve ser, conforme a Constituição Federal, democrática, e a IN 65 vai, então, na contramão de todos esses princípios, inclusive indo de encontro ao plano de carreira do PCCETAI. Então, as considerações iniciais, já agradecer a presença de todas e todos, já temos quase 60 participantes aí da live, e depois, no próximo bloco, então, eu continuo. Obrigada, Rafa. Isso mesmo, agradecer algumas presenças, eu estava olhando aqui, o Alauro Ribeiro, que já foi nosso coordenador de jurídico, o Jorge Torres, a Bruna, a coordenadora Antonieta, a Elisa Lucas, a Marleide Edrich, o Paulo Afonso, o coordenador Fred, a Tati Calvete, a Ana Gabriela, a Mara Duarte, a Lueci ali da psicologia, Suzana Ramos, Alessandra Blando, Adriana Fraga, que é a nossa secretária lá da Surgs, as nossas funcionárias do jurídico, a Sibila Gonçalves e a Ana Luísa,
a Aparecida Dantas, que é nossa colega também de universidade lá do Rio Grande do Norte, né? Então, agradecer também ao pessoal, né, todas as outras pessoas que estão assistindo, dizer que podem colocar ali no chat os questionamentos. O Rafa levantou vários pontos importantes que eu tenho certeza agora que o Jefferson vai também pontuar. Jefferson, pode fazer a tua intervenção. Obrigada. Primeiro, parabenizar o Rafael, foi uma ótima explanação e foi bem específica nos principais pontos da IN. Né? Por isso eu queria realizar minha participação aqui, pontuando algumas situações que a IN traz. Tá? Mas não só, porque a questão maior aqui é o que a IN regula, que é o teletrabalho. Isso já tinha sido regulado pela Instrução Normativa 01 de 2018, tá? E naquela época nós já havíamos feito uma análise, né, e demonstrado que a questão da regulamentação do teletrabalho, tal como posta, ela é insuficiente e prejudicial para os trabalhadores. Este é o principal ponto, né, de qualquer regulamentação já feita e que venha a ser feita em cima do teletrabalho, para que isso não represente um prejuízo para os trabalhadores. Tá? Ainda que nós entendamos, né, os servidores e as servidoras, né, no seu caso específico, entendam que o teletrabalho em si é uma vantagem para a sua atividade, né, nós temos que identificar isso num contexto maior. Né? Há facilidade de não se deslocar, por exemplo, para o local de trabalho? Há facilidade de melhor regular o seu tempo de trabalho, né, dentro da sua necessidade, né, seja com um fracionamento da atividade, seja com um trabalho contínuo mais intenso, né, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que levantar algumas questões da prejudicialidade que essa mesma facilidade nos traz. Para iniciar, é importante que a gente relembre que o teletrabalho ele foi regulamentado inicialmente na reforma trabalhista de 2017. Tá? E toda a regulamentação que vem sendo aplicada para o serviço público decorre, né, se espelha naquela reforma. Tá? E já naquele ponto, nós levantávamos a questão de que ela é problemática, né? A regulamentação efetivada é problemática por alguns pontos que o próprio Rafael colocou aqui. Dentre eles, a questão de que o trabalhador fica responsável por todo o custo do trabalho. Aqui uma máxima do direito do trabalho é simplesmente desconsiderada, que é de que o risco da atividade é do empregador e não do empregado. Aqui, ainda que o empregador seja a administração pública, esta máxima não deixa de ser aplicada. Qualquer risco que venha a ser, que decorra da atividade, ele tem que ser mitigado, né, pela administração. Neste ponto, a IN reitera esta prática da reforma trabalhista e que foi também regulamentada para os servidores públicos através da Instrução Normativa 01. Quando ela coloca que o trabalhador e as trabalhadoras devem suportar todos os ônus decorrentes da infraestrutura da instalação e manutenção do trabalho remoto, a primeira coisa que se pensa é, eu preciso do computador, de uma internet que dê conta, né, e eu me ajeito lá, vou trabalhar, vou criar um cantinho no meu apartamento, vou criar um escritóriozinho numa sala que eu tenho reservada, né, e vou conseguir trabalhar. Só que a atividade laboral, ela não se resume a isso. Né? Há toda uma questão ergonômica de saúde do trabalho, tá, que a IN não regula. Né? Ela, na verdade, joga essa responsabilidade para o trabalhador. Então, pensemos, o trabalhador ou a trabalhadora, né, que venha desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo, né, decorrente do uso do computador, tá, qual será a responsabilidade da administração neste caso?
já que o risco ergonômico é do trabalhador. Tá? Então, nós temos este problema. Enquanto empregador, o risco tem de ser suportado pela administração. Só que a administração coloca numa instrução normativa que este risco, porque o equipamento para a consecução das atividades é de responsabilidade do trabalhador. Então, se o trabalhador, por exemplo, vamos pensar no pior dos casos, ele resolve comprar uma cadeira fixa para atuar na frente do computador na sua mesa, uma mesa que não regula com a sua altura, uma cadeira que não regula a altura, que não tem regulagens ergonômicas, que não atendem à mínima ergonomia que o local de trabalho é preparado para atender, e o trabalhador desenvolve uma lesão, seja ela uma LER, uma DOR, ou mesmo uma outra lesão, porque, por exemplo, caiu da cadeira, a cadeira quebrou e ele caiu. Isso, como nós vamos conseguir configurar o acidente de trabalho neste caso? Isso é um ponto que os trabalhadores e as trabalhadoras devem atentar muito ao aderirem ao teletrabalho. Isso como uma introdução, porque há um problema de fundo aqui que nós sempre batemos e reiteramos e trazemos essa questão, porque a instituição, as universidades, elas buscam esquecer essa situação quando vem uma regulamentação que pode ser vantajosa para a instituição, que é a questão da autonomia universitária. A IN 65 ela não é auto-aplicável para as universidades, por conta do artigo 207 da Constituição, que estabelece a autonomia universitária. A autonomia administrativa também traz como decorrência lógica que uma instrução deste porte ela não é aplicável de forma direta. Ela deve sofrer uma mitigação e uma intermediação, como bem disse o Rafael, com o PCCETAI. Então, nós não podemos realizar uma aplicação direta das normas trazidas da regulamentação trazida pela IN, porque há, sim, que se fazer a mediação através das normas específicas da universidade, aplicáveis aos seus servidores e servidoras. Então, este é um ponto que nós precisamos sempre reiterar, e sempre está colocado, até porque as instituições, por regra, elas têm os seus dirigentes têm aberto mão dessa autonomia, no momento que aplicam de forma direta regulamentações trazidas, ou melhor, estipuladas pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Educação, sem a devida mediação. Outro ponto que eu quero destacar na IN é a questão também, junto com aquela questão ergonômica, a questão da dispensa da frequência. Num primeiro momento, pode parecer interessante, mas a própria IN coloca a vedação, traz a vedação da hora extra, por exemplo. Então, se institui metas, e como bem disse o Rafael, a própria chefia imediata pode repactuar as metas, e isso traz um duplo problema. Num primeiro aspecto, a questão de que o trabalhador e a trabalhadora vão, aos poucos, muito provavelmente, como sempre, nós temos inúmeros exemplos disso, vão sendo chamados a realizar mais trabalho num mesmo espaço de tempo. Num primeiro momento, os servidores e as servidoras, por estarem no seu ambiente familiar, com uma certa flexibilidade, acabam absorvendo até o momento que a coisa se torna impraticável. Então, acabam-se por instituir metas impossíveis. Ao mesmo tempo, esta questão de não haver a limitação da frequência, ela vai de encontro a toda a regulamentação existente
tanto no âmbito nacional quanto internacional, através das normas da OIT, em relação à segurança e medicina do trabalho. Porque não é por outro motivo que não a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras que se institui uma limitação de horário de trabalho. Né? Então, as 8 horas de trabalho instituídas pela Constituição Federal não são uma fórmula mágica que saiu da cabeça do legislador constituinte. Ela foi estabelecida com base em estudos, tá, que demonstram que o máximo de trabalho, né, o máximo de horas de trabalho diárias que não afetam de forma significativa a saúde do trabalhador são 8 horas. Tá? Então, o trabalhador e a trabalhadora que passam desse horário cotidianamente acabam por sofrer um acúmulo de estresse, um acúmulo de problemas de saúde que, como eu já dito, a instituição não vai nem mitigar e nem controlar. Então, novamente, se coloca no colo dos servidores e das servidoras a responsabilidade pela sua própria saúde, ao mesmo tempo que se impõem metas que venham a necessitar desse aumento de horas. Então, esse é um ponto que nós temos que ter muito cuidado. Só um ponto que eu esqueci na questão da infraestrutura, não só se coloca toda essa problemática em relação à saúde, controle e ergonomia, mas a própria questão que nós fizemos aqui uma observação superficial em relação à estruturação do local de trabalho. Né? O custo disso não é um custo pequeno, ele não vai ser amortizado pela instituição, né? Ele tem que ser absorvido pelo trabalhador. Tá? E esta norma, ela não reflete nem mesmo as normas mais comezinhas que nós temos em alguns ramos da administração pública, que já entenderam, né, que colocar na conta dos trabalhadores e das trabalhadoras os valores, né, necessários para isso é um enriquecimento ilícito da administração. Tá? Nesse sentido, nós temos uma regulamentação aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, ao permitir o teletrabalho, ele o faz de forma a que o trabalhador escolhe se quer ou não, né, um pouco mais... é um pouco menos impositivo, porque aqui é um ponto que nós vamos discutir ainda, mas aqui é um tanto quanto discricionário. Ele permite, por exemplo, que o trabalhador leve para a sua residência o computador do trabalho. Então, não fica com um computador parado ou, né, um equipamento inutilizado, ele pode utilizar esse equipamento na sua residência, afinal, ele está prestando, né, um trabalho para a instituição. Nada mais justo que ele possa, né, utilizar um computador já preparado para isso. E aqui, pegando o gancho, novamente, eu trago a questão da discricionariedade que o Rafael também bem colocou. A normatização da IN 65 em relação a quem pode ou não pode, ao número de vagas, é tudo muito aberto. O dirigente da instituição, né, o dirigente da unidade, ele tem plena discricionariedade, desde que fundamentado. Só que isso, nós já temos, né, infelizmente, o entendimento consolidado no judiciário, que a fundamentação, ela não é necessariamente uma justificação. Então, eu preciso fundamentar, né, eu preciso explicar, mas eu não preciso, por exemplo, dizer por que eu criei um número X de vagas. Tá? Eu só preciso justificar que, por exemplo, esse é um número que, no momento, se entende necessário e o número máximo de vagas possíveis para o trabalho remoto. Então, esse nível de discricionariedade, ele serve, junto com os demais pontos levantados, das horas trabalhadas, das metas realizadas, né, como um fator de assédio. Tá? Esse é um ponto que também é muito importante, porque, assim como o trabalho prestado no local, na unidade, na universidade,
ele é passível de assédio, o trabalhador remoto também é passível de assédio. Só que traz um problema adicional, porque com este nível de discrecionariedade, a configuração do assédio fica muito mais difícil, até porque o trabalhador se encontra na sua residência. Né? A defesa da universidade, a defesa do assediador é muito mais contundente, porque, em princípio, este assediador não tem um contato direto, né? Tem um contato remoto com o trabalhador. Nesta primeira fala, acredito que era mais ou menos esses pontos assim, que eu entendo que são os mais relevantes para a gente poder trazer a discussão. Obrigada, Jefferson. Ótima explanação dos meninos, ótimos apontamentos. O pessoal aqui no chat já está comentando que é precarização do trabalho, que é uberização do serviço público. Então, até citando os artigos aqui, tá bombando aqui. Deixa eu dar mais algumas participações, que tá subindo aqui as participações. A Tônia Duarte está participando, Dariane Carlesso, a Karen Ribeiro, que é minha chefe, está participando, olha aí o prestígio, o Manuel, o Neco, né, o José Rockenbach, o Ricardo Souza, do Conselho de Representantes, a Valnês Bittencourt, nossa advogada lá, a Marlise Paz, também coordenadora da SURGS, Gisele Zanini, Lourdes Tassinari, Dário Borges, Cássia, e a coordenadora Mari Quadros também está participando. Eu vi que tem um questionamento aqui do Luciano. Gostaria de fazer uma pergunta bem básica. O que seria esse programa de gestão da instrução normativa e quem poderia fazer parte dele? É a pergunta. Eu acho que os guris já responderam, mas eu vou até colocar aqui no chat para vocês o questionamento dele. Não sei se o Rafa não quer... Posso responder. Deixa eu ver se eu... Posso responder? Pode ser. Vai lá, Rafa. É o Luciano que fez a pergunta. Então, Luciano, o programa de gestão, está explícito lá nos artigos, ele é uma ferramenta de gestão autorizada por ministro de Estado e reafirmada por procedimentos gerais, e as atividades, elas necessariamente têm que ser mensuradas. É uma ferramenta de gestão, e na IN, então, esse é um programa de gestão, um conceito amplo, conforme está na IN. Mas o que aborda efetivamente ali a instrução normativa é o programa de gestão que incorpora, então, as duas modalidades de teletrabalho, de execução parcial e de execução integral. Sobre quem pode ser participante: servidores públicos em cargo efetivo, servidores públicos em cargo em comissão, empregados públicos regidos pela CLT e contratados temporários regidos pela Lei 8.745. Já posso fazer mais algumas observações, Dila? Então, várias contribuições no chat, que são bem importantes, excelente explanação do Jefferson também. Realmente, o que está aí colocado na instrução normativa, a gente pode fazer uma analogia com a uberização, né? A uberização do serviço público, a precarização das relações de trabalho, né? Sem a preocupação com a saúde do trabalhador, colocando todo o ônus de infraestrutura, de internet, de meios para executar o trabalho a cargo dos trabalhadores, possibilitando, como bem colocou o Jefferson, agravamento de conflitos, de assédio moral, porque a IN ela é toda hierarquizada, verticalizada, pensada num viés individualista do trabalho, né? Não como alguns colocaram aqui no chat, me lembro da Tônia, a Tati, o Alaor, o Neco, a Valnês, né? várias contribuições. É uma instrução normativa que não se preocupa com a execução do trabalho, ou que o trabalho seja executado de forma coletiva. Incentiva o individualismo, incentiva a competição, porque a seleção
um dos pré-requisitos, né, para implementar de fato, depois de autorizado, se autorizado pelo ministro de Estado, mas para a seleção pode haver número de vagas, então colocando um viés de disputa, podendo gerar, consequentemente, mais conflitos dentro do trabalho. Não há preocupação com o trabalho gerado, criado através da coletividade dos trabalhadores, não há preocupação com a visibilidade desse trabalho coletivo, pelo contrário, né? O que está aí disposto na IN é, nessa linha que os colegas estão colocando aqui, podemos sim fazer analogia à uberização do serviço público, com precarização das relações de trabalho, com não garantia de atendimento e cuidado à saúde do trabalhador e com o ônus, então, da execução do trabalho todo a cargo do trabalhador. Aí, infringindo várias legislações, inclusive também a Constituição Federal, nossa Carta Magna, no que se refere à gestão democrática, né? E também um outro fato que é fundamental, que a gente não pode esquecer, que na primeira fala acabei não citando, enfraquece a organização total, enfraquece totalmente a organização dos trabalhadores dos locais de trabalho. Enfraquece todos os sindicatos, obviamente, enfraquece a mobilização que está aí nacional, e nós, da SURGS, a FASUBRA aprovou fora Bolsonaro, fora Mourão, enfraquece a mobilização diante de uma conjuntura de retiradas de direitos, de ataque à classe trabalhadora. Então, dá para ver aí a que veio essa instrução normativa, para tentar desmobilizar, para tentar enfraquecer a mobilização dos locais de trabalho, para tentar inviabilizar o trabalho coletivo, para colocar um mote de necessidade de gestão por resultados, da meritocracia, da disputa, dos conflitos, de caça a novos talentos, de redução de custos, de mensuração de metas e de desempenho, e as metas ali estão estipuladas também na IN, vão ter que ser previstas por hora, então vai ter que pegar metas e encaixar essas metas equivalem a X horas de trabalho. Uma coisa robotizada, verticalizada, que não pensa o trabalho de uma forma coletiva de gestão de pessoas com e para as pessoas. Então, há muitos e muitos problemas na IN 65, que não é de se estranhar vindo de um governo federal como este aí, que não se preocupa com a vida das pessoas, né? Bem pelo contrário, né? A gente vê as ações aí totalmente desconectadas de todos os organismos, de orientações de organismos internacionais, que se refere à proteção da vida diante dessa conjuntura de pandemia. E duas últimas questõezinhas aqui nesse bloco é a questão da previsão de um sistema de acompanhamento, também está colocado na IN, que pode ser um sistema nacional ou um sistema próprio. Vamos dizer que na URGS, pode ser o sistema do CPD, mas tem que ter uma interface com o sistema nacional. E é um sistema de acompanhamento diário de metas, de cumprimento de metas, de controle, de fiscalização, e isso pode gerar, obviamente, várias infrações aí no que diz respeito também até a sigilo de algumas questões, de divulgação de dados aí para o governo federal, em épocas que o governo federal está... o ministro da Justiça, foi o ministro da Justiça, né, que estava investigando servidores antifascistas, o que é um absurdo, como se o fascismo não fosse inconstitucional, não fosse crime. Então, acho que a gente tem que ampliar esse debate, né? Essa iniciativa aqui da SURGS é realmente a gente colocar, junto com a assessoria jurídica, as preocupações com o teor, com a precarização que está por trás dessa instituição normativa, no que se refere às relações de trabalho, e esse debate a gente tem que aprofundar e colocar aí junto com a base. Vamos ter, já divulgando aqui, dia 12, semana que vem,
às 15 horas, vamos ter uma reunião ampliada da coordenação com a categoria para discutir informes, discutir também novamente a IN 65, o trabalho durante o ERE, né, a questão dos protocolos de retorno às atividades presenciais, quando for o caso, em que, faço um parênteses aqui, tem um trabalho excelente, primoroso do CONSAT nesse sentido. Então, vamos ter essa reunião dia 12, anota na agenda, às 15 horas, reunião ampliada da coordenação com a base. Para além disso, também já estamos organizando aí, estamos fazendo em parceria com a CIS, vamos fazer em parceria com a CIS reuniões nas unidades para debater a Instrução Normativa 65. Vai haver uma nova live com convidados externos, também em parceria com a CIS, a SURGS e CIS. Então, é fundamental que a gente se aproprie desse debate, e se preocupe com o teor dessa decisão normativa que está dentro aí de um projeto do governo federal, que é de retirar direitos da classe trabalhadora e limitar mais ainda concurso público, porque essa é uma questão, né, Jefferson, Sibila, que vai vir. Já os concursos públicos já não podem ocorrer. Com teletrabalho, com individualismo exaltado, com produtividade, mensuração como objetivos, redução de custos como objetivo. Se isso for implementado, e aí é bom ressaltar a discricionariedade, a faculdade dos órgãos de implementarem, se isso for implementado, quando que vamos ter concurso público? A gente sabe muito bem que o projeto do governo é a privatização das instituições federais de ensino, não é fazer mais concurso, né? Então, questões aí para a gente refletir e se preocupar com essa instrução normativa. Muito bem, Rafa, é isso mesmo. A gente está bem preocupada. A gente está em contato com colegas, né, do Conselho de Representantes que estão nos passando, que os colegas já estão conversando nas unidades, como é que é essa história de teletrabalho, né, como tu falaste, como é que vai ser se eu me machucar? Eu, por exemplo, eu não estou em teletrabalho, mas eu estou em trabalho remoto e eu estou com tendinite. Outro dia tive que colocar uma tala. E no teletrabalho, como é que fica? Né? Porque como é que vai se enquadrar? Porque eu fiquei um tempo sem conseguir utilizar, né, o computador, e quando conseguia não tinha tanta presteza para fazer isso. Tu vai ter metas, como é que tu vai entregar o teu trabalho nessas metas se tu tá com o braço imobilizado, por exemplo, né? Então são todas essas observações que, como o Rafa falou, no dia 12, né, com essa reunião também a gente vai discutir mais, vai discutir com os colegas, e eu quero passar para o Jefferson, né, que o Jefferson também deve ter mais algum apontamento para fazer, e os colegas que quiserem fazer perguntas, né, tem mais umas participações, né, a coordenadora Jade, a coordenadora Tamires, a Lisete também, que é do quadro de aposentados, então até os aposentados estão ligados, né, nessa temática. É contigo, Jefferson. Acho que é importante, assim, pontuar novamente um aspecto que o Rafael colocou anteriormente, na primeira fala, que é em relação às verbas indenizatórias adicionais. Aqui, novamente, está bem em linha com o que o governo Bolsonaro quer para os trabalhadores, ou seja, a redução de todos os valores possíveis, né? Se pudesse reduzir os vencimentos diretamente, o faria. Infelizmente para eles, nós ainda temos uma Constituição que veda esse tipo de situação. Mas aqui é importante a gente levantar isso porque haverá, né, um decréscimo para o trabalhador e a trabalhadora em relação ao que ganha hoje, né, em muitos casos, porque verbas como o vale transporte, né, vale refeição, alguns casos insalubridade, né, e demais verbas, eles simplesmente não serão pagas, né? E há aqui um grande problema em relação,
especialmente a insalubridade, né, porque é um valor substancial e que é pago hoje, né, muito por conta da própria situação de exposição, né. A alegação do governo, em certa medida correta, é que esse trabalhador está sendo retirado do local de exposição, né. Então, o trabalho remoto poderia, né, ser um minimizador, né, da exposição a certos agentes que causam esses problemas. Entretanto, também devemos lembrar que quem mais está exposto aos agentes insalubres, por exemplo, por regra, não teria direito ao trabalho remoto, né? Mas, novamente, o que impede, né, porque a Instrução Normativa 65 ela não impede de forma categórica isso, né? O que impede, por exemplo, um determinado trabalhador de ser colocado em trabalho remoto 2 dias, 3 dias por semana, né? E nos outros dias em que há trabalho presencial, ele se encontra exposto a agente insalubre, tá? Nestes casos, nós teríamos uma discussão jurídica muito grande, porque hoje o nosso judiciário entende que a insalubridade é o contato cotidiano e contínuo com os agentes insalubres. Então, aqui nós estaríamos mitigando este contato, né, o que hoje, na atual conjuntura nacional e judicial, poderia levar ao entendimento de que, ainda que exposto nos dias em que faz trabalho presencial, o trabalhador não teria direito à insalubridade, né? Então, seria mais um baque aí na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, e mais uma perda em relação a toda a série histórica de conquistas, né, que se obteve aí nos últimos 100 anos. Então, também por esse tipo de aspecto, é importante que se combata a regulamentação do trabalho remoto em termos tão prejudiciais aos servidores e às servidoras. Muito bem, Jefferson, muito bem pontuado. O pessoal ali está falando que é para prestar atenção no artigo 13, está falando sobre a privatização do serviço público, realmente, né, uma forma, e também é uma economia para o governo. Eu gostaria de saber quanto que a URGS, a UFSPA e o IFRS estão economizando, né, com a gente em casa, porque pensa em luz, né, computadores ligados, ar-condicionados, máquinas de xerox e tudo mais, né? Os laboratórios. Então, agora eu gostaria né, de agradecer a presença. Agora a gente está com 61 pessoas, já chegamos quase 70 pessoas na nossa live. A nossa live vai ficar disponível nesse mesmo link, nesse mesmo canal da Surgs, né? Quando encerrar aqui, já fica disponível o vídeo. Quem não assistiu toda a live e entrou depois, vai conseguir assistir desde o início, vai conseguir tirar suas dúvidas. Compartilhem para os seus colegas de trabalho, né, os colegas do setor, porque realmente a gente fica em dúvida em muitos pontos. Até nós, né, eu não sou advogada, eu sou bibliotecária, então eu tenho muitas dúvidas. Eu tive que reler várias vezes a IN 65. Então, pessoal, eu gostaria agora que o Rafael, né, fizesse as suas considerações finais e depois o Jefferson. Gostaria de agradecer ao suporte, né, do nosso jornalista Vitor. Muito obrigado por estar aqui nos bastidores da live, sempre nos ajudando aqui. A imprensa da Surg sempre perfeita. As nossas Sibila e Ana Luísa do Jurídico, né, que também nos ajudam sempre quando a gente tem live a divulgar, a ver os assuntos, né, com a nossa base. E agora é contigo, Rafael. Então, pessoal, para finalizar, primeiro eu queria agradecer a todas e todos que acompanharam a live, agradecer a Sibila por mediar, ao Jefferson, né, pelas excelentes contribuições, intervenções, e a todos que contribuíram também no chat ali com várias
manifestações bem importantes. E colocar, né, que esse momento é um momento triste, excepcional, em que nós vivemos com a Covid-19, com milhões no país infectados, quase 100 mil mortos. É um período excepcional, não é um novo normal, porque não tem nada de normal nessa questão. Eu discordo aí com aqueles que colocam como um novo normal. É um momento triste, lamentável, e infelizmente a gente tem um governo federal, e agora também se reflete aqui um governo estadual e municipal, me referindo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que estão na contramão, né? Na contramão da necessidade de preservar vidas, de aumentar o isolamento social horizontal. Então, vamos fazer a nossa parte, pessoal, ficando em casa, se puderem, para a gente salvaguardar a vida aí da população e tentar diminuir a curva ascendente, que está ascendente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Porto Alegre está com 90%, mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Enquanto isso, o prefeito permite o Grenal ontem, agora já está planejando flexibilizar, conforme o governador já flexibilizou as normas de isolamento. Então, é um momento triste que demanda comprometimento nosso aqui, que eu tenho certeza que todos nós temos, para salvar a vida das pessoas. Nessa seara, o governo, então, tenta colocar, através da IN 65, um teletrabalho totalmente alinhado com o seu projeto, né? Um teletrabalho verticalizado, hierarquizado, que não pensa na gestão democrática com e para as pessoas, que tenta individualizar o trabalho, tenta enfraquecer a organização dos trabalhadores, que coloca todo o ônus da execução do trabalho, infraestrutura, etc., como a gente já comentou aqui, nas costas dos trabalhadores, que não se preocupa com a saúde dos trabalhadores, não tem nenhuma preocupação com a saúde dos trabalhadores ali na instituição normativa, então que visa precarizar as relações de trabalho. Então, atenção, colegas e colegas, a IN 65 poderia parecer assim, teletrabalho vai ser uma solução. Não é uma solução. É, pelo contrário, é a uberização, como muitos colocaram aqui, do serviço público, precarizando, então, todas as relações de trabalho e colocando um viés competitivo, conflituoso e verticalizado na execução dos trabalhos no serviço público, aqui abrangendo, então, a administração pública federal executiva. Então, muito cuidado, nós, a SURG, a assessoria jurídica, junto com a CIS, vamos estar fazendo vários debates, conforme já colocamos aqui, e vamos nos apropriar para não deixar, principalmente agora, uma última questão que eu gostaria de enfatizar, não é possível qualquer tipo de tentativa de implementação de teletrabalho, ainda mais esse teletrabalho que tem todos esses problemas aqui que o Jefferson elencou, que eu tentei trazer aqui também, que a Sibila, que vários colegas ali contribuíram, durante a pandemia. Não é possível a gente aceitar qualquer tipo de implementação de um teletrabalho de forma apressada, assodada, com previsão de retirada de direitos, sem preocupação com as relações de trabalho, sem preocupação com a saúde das pessoas. Agora é o momento de a gente se preocupar com a vida das pessoas, né? Com a vida da população. Então, nesse sentido, a gente vai fazer o debate, temos que fazer o debate, sim, com a categoria, vamos fazer reuniões das unidades, vai ter essa reunião no dia 12, para a gente discutir, que é um assunto relevante para a categoria, mas também a gente gostaria de colocar aqui a nossa preocupação frente a essa instrução normativa. E, para finalizar mesmo, ali a Tônia colocou, a gente teve nessa Bila uma reunião com a Fazubra na segunda-feira, só para dar um informe aqui, um último informe, com mais de 110 participantes, teve com membros de CIS aqui, então fui eu pela SURGS, a Sibila pela SURGS, e pela CIS-URGS foi o Arthur, em que a gente pôde debater um pouco, ouvir aí colegas de diversas bases pelo país, e todos, praticamente todos, demonstrando uma preocupação fortíssima com o que está disposto na IN 65. Então, a Fazubra está começando a se movimentar, a CNSC estava lá presente também, a Tônia aqui faz parte da CNSC,
outros companheiros aí do país. A Berna estava pela direção da FASUBRA, então a FASUBRA está se movimentando nesse sentido de debater também a questão, com muitas preocupações da precarização das relações de trabalho que estão aí por detrás, permeadas e aí evidenciadas, né, explícitas aí também, na IN 65. Então, vai ter um parecer jurídico nacional também, até o dia 15 de agosto vai estar sendo disponibilizado para as bases, e, claro, aqui a nossa assessoria jurídica está sempre muito solícita e para prestar qualquer esclarecimento também, junto com nós, né, da coordenação das SURGS, estamos à disposição da categoria para fazer esclarecimentos para o debate que é necessário e a gente unir forças nesse momento muito triste para todos nós. Obrigado a todos e todas. Muito bem, Rafael. Agora as considerações. Jefferson. Vou ser breve, só ressaltar que nós estamos tendo, assim como o Rafael havia colocado, este momento não é um momento de trabalho remoto, é um momento excepcional, mas nós estamos tendo uma perspectiva de como se implementa o trabalho remoto. E, com isso, todas as dificuldades, todos os problemas que advêm disso, né? Seja a possibilidade de tentar se concentrar com familiares em casa, as diversas dificuldades que nós temos na implementação de um bom espaço de trabalho, né, e na garantia da saúde física e mental das servidoras e servidores. Ressaltar que o escritório fechou no dia 23 de março deste ano, né, nós estamos todos os nossos funcionários e os advogados estão em trabalho remoto desde então, né, e a gente, apesar da nossa atual experiência neste trabalho remoto, ainda assim, todos ansiamos o retorno às atividades, né, presenciais, porque a possibilidade e a facilidade, né, e mesmo a desatenção em alguns pontos, como, por exemplo, a facilidade que a comunicação por WhatsApp nos proporciona, né, e nos leva, às vezes, por exemplo, né, uma coisa que poderia acontecer muito facilmente no trabalho remoto ser implementado para os servidores e servidoras, por exemplo, 8 horas da noite, a pessoa está trabalhando, né, e simplesmente não se atenta para o horário e começa a disparar ordens, né, para os seus subordinados. Isso é uma preocupação também, né, deve ser uma preocupação. Então, é importante que se diga, né, que o trabalho remoto ele não é uma ferramenta ruim, desde que bem implementado, muito bem gerenciado, o que não tem sido feito por esse governo. Então, a retirada de direitos históricos, ele vem como mais um capítulo através desta regulamentação torta do trabalho remoto. Novamente, nos colocar à disposição aqui, a assessoria jurídica da SURGS, né, a banca Tarso Genro e Rogério Viola Coelho, sempre à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras, né, e qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, apesar do nosso trabalho remoto, nós estamos, né, com todos os nossos canais de atendimento disponíveis e implementando novos, né, de forma sistemática, algumas novidades aí que logo, logo nós vamos colocar para os servidores e servidoras. Agradecer aqui o convite para participar da live, né, agradecer ao Rafael, a Sibila e a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Obrigada, Rafael. Obrigada, Jefferson. O jurídico da SURGS agradece a vocês mais uma vez por estarem nos acompanhando. Agora a gente está com 52 pessoas acompanhando, que ficaram até o fim para ouvir, né, os esclarecimentos sobre a IN 65. Quero desejar a vocês um bom descanso e Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, gente. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.